Olá! A linguagem da criança sempre despertou curiosidade entre estudiosos e interessados no assunto. Ao entrar no mundo da linguagem infantil, se descobre que ele é muito mais complexo do que se imagina. Desde o seu nascimento, a criança passa a viver e a ter contato com a mãe. Em seguida, interage com outras pessoas. E aos poucos ela constrói e desenvolve o seu mundo. Desde o seu nascimento até o momento que adquire a linguagem, ela passa por diversas experiências culturais. O interesse sobre esse assunto pode ser encontrado no século XIX, quando os estudiosos, nesse caso, os pais, registravam as falas de seus filhos em livros, elaborando diários. Ao nascer, a criança não entende o que lhe é dito. Somente aos poucos ela começa a atribuir um sentido ao que escuta. Do mesmo modo acontece com a produção da linguagem falada. Entender como toda essa evolução acontece é o tema do Universidade Aberta que está começando. O projeto de pesquisa A Experiência da Criança na Linguagem é vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Letras da UPF e busca conhecer mais profundamente a linguagem da criança e a relação das influências com essa linguagem. Mas antes de falar sobre esse projeto, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Brincar e observar. Essas duas ações simples e inocentes fazem parte da rotina de qualquer criança. Mesmo parecendo algo sem tanta importância, é a partir dessas interações que elas começam a criar sua linguagem própria, através das experiências vividas no seu dia a dia e do relacionamento com diferentes pessoas. A aquisição da fala da criança, ela se dá a partir do meio em que ela está inserida. Então, a partir do convívio com outras crianças, do ambiente familiar, das instituições que a criança pertence, seja na comunidade que ela vive, na igreja. Então, as influências que o meio trazem para ela e adquirindo essa linguagem que é própria nossa do ser humano, né? A família é a primeira instituição na qual a criança frequenta. Então, é muito importante que a família incentive, que a família fale muito com a criança, o diálogo, não só para a constituição desta fala, mas também para o âmbito familiar é fundamental. Então a família exerce um papel essencial na aquisição da linguagem da criança. São diversas cores, formas e sons. Tudo isso desperta a curiosidade dos pequenos que começam a falar as primeiras palavras. É a partir desse momento que a criança começa a desenvolver a sua linguagem própria. Entre eles, há muito mais comunicação do que se imagina. Apesar de não notarmos, desde muito cedo as crianças criam entre si uma linguagem. Basta um sinal, um movimento ou até mesmo uma conversa com as palavras fora de ordem, sem nenhum tipo de sentido. É assim que se estabelece uma ligação entre as crianças. Principalmente entre pares, idades aproximadas. A interação tanto entre crianças quanto entre professoras ajudam nesse desenvolvimento da linguagem desde pequenos. Porque eles conversam, negociam, fazem as transações e isso tudo estimula a linguagem em virtude de ser uma função psicológica que constitui as demais, que faz a atenção, a imaginação, a memória se constituírem juntamente com a linguagem, que é o principal na educação infantil. Comigo no estúdio está a coordenadora do projeto, a professora do curso de Letras, Marlete Sandra Dietrich, e a bolsista do 4º nível do curso de Letras, Marina de Oliveira. Elas vão nos explicar como o projeto está sendo desenvolvido. Tudo bom, professora? Tudo bem. Falar da linguagem da criança é algo cercado de um pouco de mistério, né? Se os telespectadores lembrarem, há pouco tempo eu tive bebê e ver essa criança começando a falar e a descobrir o mundo, né? É algo que assusta, dá um pouco de angústia. Quando é que ela vai falar? Como é que ela vai falar? E eu percebo, por exemplo, que muitas vezes ele entende o que eu estou dizendo, mas não consegue falar, não consegue reproduzir isso na fala ainda. Eu acho que todo esse cenário deve ser cercado, deve ser uma grande experiência, um processo de desenvolvimento bastante impactante na vida da criança, né? E deve ser uma coisa interessantíssima sobre a qual a gente se debruça, né? Verdade. Na verdade, tu tens aí um grande projeto em casa, né? Um grande laboratório de pesquisa, que é uma criança pequena, aprendendo a fazer as suas primeiras inserções faladas nesse mundo imenso e vasto, que é o mundo cultural, que ela já encontra pronto quando nasce.
né? O mundo do adulto, o mundo dos homens, como nós costumamos dizer. Então, o nosso projeto, a experiência da criança na linguagem, ele se centra justamente nessa temática, a inserção da criança via experiência da linguagem no mundo cultural que a rodeia, que a cerca. Porque, na verdade, para a criança se constituir como humano nessa sociedade que a abraça, que a cerca, para ela se constituir como humano somente via linguagem. E é via linguagem, adquirindo uma língua em específico, que ela vai dar conta também de todos os elementos culturais que a cercam. E por elementos culturais, aqui nós temos uma definição bastante ampla, né, de elementos culturais. Todos os elementos revestidos de algum tipo de simbolismo. Isso vai desde noções de certo e errado, noções de punição, noções alimentares. Não necessariamente a palavra em si, mas o que a palavra significa. Exatamente. Todos os contornos de sentido, todos os efeitos de sentido, que muitas vezes, como você referiu anteriormente, muitas vezes nem a palavra em si ela está presente, mas apenas o aspecto vocal, apenas a entonação, ela já é capaz de manifestar algum sentido e alguma intenção de comunicação. Então, a criança, ou ela, o que é mais interessante? Que ela compreenda o significado ou que ela se torne um repetidor daquilo que a gente diz? Porque muitas vezes a criança simplesmente repete uma palavra que ela ouviu, mas não entende o sentido daquela palavra. Outras vezes ela não consegue falar, mas ela já compreende o que aquilo pode significar. Exatamente. O conceito de repetição, na verdade, em aquisição da linguagem, ele é um conceito bastante complexo, né? Nós que trabalhamos numa perspectiva chamada enunciativa aquisicional, né? Nós não acreditamos na ideia da repetição por si só, né? Ou repetição per si. Na verdade, aqui o que acontece é a criança sendo influenciada por esse elemento cultural que advém do adulto, mas ela vai se singularizar nas suas produções vocais. Ela né? tem uma fala própria. Ela tem uma fala própria. Aliás, o sentido de própria aqui, né, ele advém justamente da ideia de apropriação que nós gostamos de pensar. A criança, para se tornar falante na sua língua, ela se apropria dos elementos dessa língua. Até porque, se a gente for pensar, a criança ela não está à mercê da fala de um adulto, mas ela participa do mundo onde ela recebe muitos falares, eu poderia dizer assim, não sei. Muitos falares. Muitos falares, esses falares se cruzam na constituição da linguagem da criança. Exato. Nós gostamos de pensar que há muitas agências de formação, né? Uma criança, mesmo uma criança que seja criada apenas em casa, sem ir para uma escolinha, por exemplo, ainda assim ela tem outras agências de formação além dos pais. Ela tem a televisão, ela tem os vizinhos, ela tem os demais parentes. E cada um deles, certamente, por mais que haja regularidades no uso da língua, cada um deles tem uma determinada particularidade. Como eu tenho, como você tem, como a Marina tem, cada um de nós tem as suas particularidades. Um autor que chamava isso de idioleto, não? Exatamente, né? A sociolinguística, na verdade, trabalha com essas noções, né? E aí há essa particularidade do indivíduo. No nosso caso, nós chamamos de singularidades, né, no nosso projeto. E é justamente esse o nosso objetivo. Nesse mundo de regularidades, que é a língua, que é a linguagem da criança, há algo de singular, há algo de específico, que é a maneira como ela se insere, então, nesse mundo linguístico. Eu poderia dizer, me corrija se eu estiver errada, professora, nós temos a gramática é o nosso guia. Todos nós, de alguma forma, atendemos às regras, a esse conjunto de regras, mas cada um de nós se apropria desse conjunto de regras de uma maneira. De uma maneira diferenciada. Isso acontece com a criança também. Isso acontece. Na verdade, tu trazes aí uma ideia bem importante para o nosso projeto, que é essa relação do sistema com a particularidade do discurso, né? Quer dizer, o sistema, que é a língua, ele está ali presente. E as regularidades, as regras, no caso, elas são obedecidas, senão não seria língua, né? E a gente não se faria compreender. No entanto, há uma singularidade, há uma particularidade que depende de cada situação enunciativa, de cada situação de comunicação. E a criança, nós sabemos, ela desde muito cedo, ela é capaz de fazer essa interpretação da situação comunicativa da qual ela faz parte e adequar a sua linguagem a essa situação. Muitas vezes em prol dos seus objetivos comunicativos,
comunicacionais, inclusive. Eu não passei por essa experiência ainda, mas vejo relatos de pessoas que dizem assim, em casa ele se comporta de um jeito, fala de uma maneira comigo, na casa da avó ele se comporta de outro jeito e fala de outra maneira. Então, a gente pode entender daí que há uma apropriação da criança e um entendimento que são dois espaços diferentes, com linguagens diferentes, com pessoas diferentes. São circunstâncias sociais diferenciadas. E você vê, por isso que nós relacionamos a questão da linguagem com a cultura. Porque por meio da linguagem, ela entra nesse mundo, inclusive, de convenções sociais, né? Agora, eu quero conversar um pouquinho com a Marina, porque a Marina integra o projeto, né? Como pesquisadora de iniciação científica, né? E por que tu te interessou por esse aspecto particular de todo o universo do curso de letras, né? Com o qual tu poderia te identificar. Muita gente gosta muito da literatura e acaba escolhendo a letra, mas tu está trabalhando num projeto muito pontual, muito específico, né? Da onde vem esse teu interesse? Então, eu tive bastante interesse justamente pela teoria que a gente aprende, né, no projeto que a gente estuda, que é a teoria enunciativa, né, que coloca o sujeito como um ser que se apropria realmente da linguagem, ou seja, ele é o protagonista, né, nesse ato de fala. E foi realmente por isso que eu me interessei pelo projeto. Eu não participo especificamente nesse projeto de aquisição da fala da criança, mas um projeto base, que é a enunciação e gramática, e que pesquisa essa teoria, que dá base para os dois projetos. A questão do discurso, então, né? Isso. Às vezes a gente negligencia o quanto o discurso é importante, né? O quanto aquilo que a gente fala, de alguma forma, expressa quem a gente é, o mundo em que a gente vive, né? Que bacana. E até que idade ou que idade o projeto está olhando, né? Para que idade de criança? Isso. Na verdade, é bom a gente historicizar um pouquinho esse projeto. Ele nasceu do meu projeto anterior, da minha tese de doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela se destaca, né, nessa área da pesquisa enunciativa aquisicional. Nós temos lá uma grande pesquisadora, que é a professora Carmen Lucida Costa Silva, que foi a minha orientadora de doutorado, e a Carmen foi uma das pesquisadoras que inaugurou essa teoria no Brasil, né? Trazer os princípios, como a Marina bem colocou, os princípios teóricos da enunciação, mais especificamente na perspectiva de Benveniste, o autor com o qual nós trabalhamos, e aplicar isso no trabalho de análise da linguagem da criança, né? No trabalho de aquisição da linguagem por esse viés enunciativo. Então, a minha motivação, na verdade, nasceu dos meus estudos de doutorado, né? Depois eu institucionalizei o projeto aqui na UPF, né? E nós passamos, então, a trabalhar. Inicialmente, eram crianças em torno de 1 ano e 6 meses, 2 anos, né? Hoje, nós estamos com o projeto já um pouco mais ampliado, né? Estamos, inclusive, fazendo algumas parcerias. A pedagogia também tem interesse na área. Nós temos hoje a professora Adriana Braganholo, que também desenvolve os seus estudos sobre interação, numa outra perspectiva, mas também com interação de crianças. Então, nós estamos aí inovando o projeto um pouquinho, fazendo novas parcerias e ampliando, né, esse leque. Porque uma questão importante é que nós não acreditamos muito nessa importância do longitudinal. Então, não é tanto nosso objetivo acompanhar ao longo de tantos anos. Exato. Então, respondendo mais pontualmente a tua pergunta, vamos dizer que vai de 1 ano e 6 meses a 4, 5 anos de idade, as nossas crianças. Nós vamos falar na volta do intervalo um pouquinho sobre os resultados que ao longo, porque essa é uma pesquisa de bastante tempo, já chegou, que pode compartilhar conosco. Mas a gente vai primeiro fazer o intervalinho. Voltamos já já. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de pesquisa do curso de Letras que estuda o desenvolvimento da linguagem das crianças. Comigo nesse segundo bloco continua a professora e coordenadora do projeto, Marletre Sandra Dietrich, e a bolsista do 4º nível do curso, Marina de Oliveira. Professora, eu como mãe de primeira viagem, não sei vocês aí em casa, mas eu tô curiosíssima para saber muitas coisas e eu acho que uma das coisas bacanas da academia é isso, né? Um conhecimento muito específico, mas que tem a ver com o dia a dia de todo mundo, né? O Pedro é um menino que não fala nada ainda. Ele tem 1 ano e 1 mês, mas ele aponta para tudo e
mas ele não diz uma palavra. E às vezes a gente fica um pouco angustiado com isso, né? E aí tem toda aquela fala, ai, não deixa apontar, faz falar. Como é que o projeto observa essas questões? Tu tocas aí numa questão que é muito interessante para nós no projeto, a questão da gestualidade, né? No nosso caso, da nossa pesquisa, nós entendemos o gesto, a gestualidade da criança como constitutivo do dizer, né? Ela não é nem acessória, ela é constitutiva, ela faz parte do dizer. Por quê? Porque grande parte dos sentidos particularizados em cada ato de fala, cada ato enunciativo, essa particularização muitas vezes depende muito do gesto. Nós fazemos isso praticamente o tempo todo. E a criança, volto a lembrar da questão da inserção cultural, a criança nessa relação com o adulto, ela já percebe também que o gesto constitui a sua fala, constitui o seu dizer. Então, no caso da nossa pesquisa, aqui colocando aí o Pedro, né, no escopo, modelo. No escopo da nossa investigação aí, não haveria problema nenhum na idade em que ele está, né, ele se valer dos gestos para comunicar, vamos dizer assim, a sua intenção. Né? Por quê? Porque, na verdade, essa inserção na língua, ela vai acontecer ao longo de todo um processo, né? Ele está no início desse processo. E o mais interessante é que é muito rápido esse processo. Assim como agora, com um ano e pouquinho, talvez ele ainda não tenha um repertório linguístico muito rico, a gente percebe que em questão de poucos meses, esse repertório vai crescer espantosamente. Né? E muitas vezes as mães, principalmente, que são as primeiras pesquisadoras, né, da linguagem dos seus filhos, elas ficam muito apavoradas o quanto esse repertório linguístico ele se torna vasto em tão pouco tempo. Né? Tem uma questão que, se há uma linguagem própria, ou seja, cada indivíduo se apropria da linguagem da sua maneira, também há um tempo distinto, né, de apropriação. Quer dizer, algumas crianças começam muito cedo, outras começam um pouco mais tarde. Quando é que isso passa a ser um problema? Exato. Para a gente identificar, olha, aqui tem alguma coisa, né? Também é uma questão que nos interessa bastante, né? Como eu falei anteriormente, a nossa pesquisa ela não tem por objetivo fazer um estudo longitudinal, justamente porque, né, nós nos baseamos nesses princípios enunciativos que veem a enunciação como um ato de apropriação. Né? Então, como ato, né, eu vou fazer recortes desse ato e vou analisar e não longitudinalmente. Embora, certamente, nós saibamos, e aí nós preferimos usar o termo a historicidade da criança. Né? A criança ela vai compondo a sua história ao longo da sua vivência comunicativa, ao longo da sua vivência enunciativa. Né? E aí nós percebemos que sim, né? A história de uma criança não é igual à história da outra. Né? Na vivência da linguagem, porque isso vai depender muito da inserção social, né, dos contatos interacionais com os adultos que interagem com essa criança ou que talvez não interagem, né? Ou muitas vezes a qualidade dessa interação, né? Porque hoje há uma questão muito interessante que muitos pais e mães se cobram o pouco tempo que passam com os filhos. Nós nos cobramos isso, né? E muitas vezes o pai e a mãe pode ficar preocupado. Eu deixo o meu filho em casa, eu deixo o meu filho numa escola. Que linguagem ele vai estar adquirindo, né? Nesses espaços. Talvez não seja que eu gostaria, porque eu não estou com ele, né? No entanto, as pesquisas que nos antecedem, né, já mostram isso, que não necessariamente o tempo de interação é importante, a duração desse tempo, mas a qualidade desse tempo. Né? Assim como os psicólogos hoje falam das relações afetivas, na linguagem nós também acreditamos nisso. Né? A criança, ela cria referências. Né? Qual é a linguagem de referência, qual é a linguagem mais importante, qual é a interação que mais a influencia. Ela também faz eleições, no sentido de eleger, convive com várias pessoas, mas ela elege alguém como um modelo, não que ela vá copiar aquela pessoa, mas é um modelo ou com quem ela tem mais proximidade. Exato, na verdade, alguns traços culturais dessa interação
podem se manifestar na linguagem dela. Isso pode ter uma relação com a questão afetiva. Pode ter uma relação afetiva. E certamente esse modelo, entre aspas, como nós estamos falando, não necessariamente é o modelo dos pais. É que não é uma cópia, né? Exato. É um modelo, mas não é uma cópia, Exato. né? E muitas vezes algumas inserções vocabulárias da criança, algumas manifestações, são muitas vezes porque ela considera interessante, né? Passa um tempo, uma semana, 2, dali a pouco ela esquece e não usa mais aquele vocábulo. Vai se apropriar de um outro, vai substituir por um outro, né? Mas você perguntava quando que se torna patológico, né? Na verdade, nós trabalhamos apenas com a regularidade, né? Com crianças normais. No entanto, nós percebemos que há, muitas vezes, uma preocupação em demasia, o que chega a ser até natural por parte dos pais, né? Uma criança, ela tem, como você disse, o seu tempo para articulação, para apropriação do vocábulo, para as regras sintáticas, algumas regularidades do sistema que ela acaba passando para muitas palavras, como é o caso, por exemplo, da criança que diz eu já fazia. Né? Nenhum problema com a criança que diz eu já fazia, né? Quando ela é pequena, 4 anos, por exemplo. Que bom que ela está dizendo isso, porque ela está entendendo que a língua tem determinadas regularidades. Reflexões sobre a língua. Com o passar do tempo, ela vai perceber que as pessoas não falam assim e ela vai fazer essa substituição, né? Mas, em geral, nós nos preocupamos com a idade escolar. Em torno de 6, 7 anos, e a criança não tem, por exemplo, essa apropriação do discurso e essa convenção social já garantida. Né? Aí, realmente, é um caso para se estudar, eu não digo como uma patologia, mas, enfim, que vai merecer uma atenção de um profissional especializado. Marina, de todas essas questões das quais nós falamos, qual te chama mais atenção? O ato em si mesmo da criança. Por exemplo, até tu tinha falado, né, que quando a criança está em um espaço diferente, ela vai se falar de determinadas maneiras, né? Por exemplo, ela está na sua casa, com a mãe, com o pai, ela fala de uma forma. Ela está na casa da avó, ela vai falar de outra forma. Por quê? Porque ela tem uma intenção na hora de falar. Então, se ela quer, com a avó, ela quer comer uma determinada coisa, ela vai pedir de certa forma, porque é com a avó que ela está falando, né? Então, essa singularidade da criança se anunciar em diferentes espaços, em diferentes tempos, é uma singularidade que eu gosto muito de estudar, que é a questão da enunciação. O sujeito como um enunciador. Como ele se constitui, um agente, né? Como ele se constitui nessas situações. E aí também, se a Marina me permite dizer, essa constituição do sujeito em relação ao outro, que é uma figura muito importante no nosso projeto, nos nossos projetos, essa relação eu e tu, né? Essa relação a criança e o outro. E o outro aqui pode ser o adulto, no caso do nosso material de pesquisa, em geral são adultos, mas esse outro também pode ser uma criança. Né? E aí também a gente poderia fazer a pergunta, essa interação acontece da mesma forma? Talvez porque tem aquela percepção de que, de alguma forma, eu e você somos iguais. Mas, de outra forma, eu sou eu porque você é você. Perfeito, né? É bem esse reconhecimento, quer dizer, a minha subjetividade depende em reconhecer o outro como o outro, né? Então, é uma relação muito interessante que influencia sobremaneira, né, os resultados da nossa pesquisa. Até a nossa questão de se colocar o outro diante de si, né, que é o que a criança faz, tem uma certa idade que ela cria um amigo imaginário. Então, é um outro tipo de outro que ela está falando. Ela está falando com um amigo que, na verdade, na realidade não existe, mas existe na subjetividade dela. Então, ela vai falar de uma forma diferente com aquele amigo que ela tem. Olha que interessante. Até uma questão que também, né, os pais também ficam ansiosos com o surgimento dos amigos imaginários, né? E como é que essa relação se dá. E eu lembro de casos, assim, e até na história da própria família, né, que a criança desenhava o seu amigo imaginário, ele tinha uma forma, ele tinha um nome, fazia coisas com esse amigo imaginário, né, conversava, às vezes no banco de trás, eu tô conversando com quem? Eu tô conversando com o meu amigo imaginário. Exato. Claro que há muitas explicações da psicologia para esse fator. Fora esse aspecto, a questão da linguagem. Mas para nós, na nossa questão aqui da linguagem, interessa justamente essa constituição do eu a partir de um outro, como a Marina traz. A exemplificação da presença do outro. Pode ser um amigo imaginário, pode ser uma criança, pode ser um adulto. E são formas diferentes de se comunicar com cada um. E de construir a si mesmo, né? De construir a si mesmo. E eu não sei se
vocês estão lembradas, nós temos hoje muitos desenhos animados, inclusive, para crianças pequenas, que fazem essa proposta de interagir. A tela interage diretamente com a criança, né? Então, o personagem do desenho animado pergunta, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Onde que está tal coisa? E a criança sentada no sofá, ela responde, né? Então, isso também já está exemplificando o que nós entendemos por essa intersubjetividade, quer dizer, o sujeito em relação a esse outro da linguagem. Gente, o papo tá ótimo, né? Eu sei que você aí de casa deve ter ficado curioso. Eu também fiquei ainda com várias perguntas aqui penduradinhas para um próximo programa. Nós já recebemos a Pro aqui em outra oportunidade. Com certeza voltaremos. Muito obrigada. Quero agradecer a Marina também pela presença. E o Uni Aberta de hoje vai chegando ao final. Gostaria de agradecer você aí de casa que nos acompanha e dizer que se você quiser assistir a esse e a outros programas, você pode procurar em nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá!